Graça e paz, meus irmãos e amigos queridos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Tenho certeza que o Senhor tem sido conosco de uma forma muito especial e por isso eu quero convidar você a juntos adorarmos ao nosso Deus, porque Ele merece. E no final estaremos com os corações aquecidos e transbordantes da presença do nosso bondoso Deus. Que Deus te abençoe. Agora ficou mais fácil de você saber tudo o que acontece aqui na Igreja Batista da Lapa. Com o nosso novo aplicativo instalado no seu celular, a um toque, você tem acesso a tudo aquilo que fazemos durante a semana, durante o mês e o ano todo. Lá você tem acesso às notícias, você tem acesso à agenda da igreja, você tem acesso ao conteúdo, aquilo que acontece nos nossos vídeos das celebrações,
dos cultos dominicais, dos nossos canais de comunicação, do nosso site e as outras redes, e também na sua contribuição generosa em dízimos e ofertas. Agora, você só precisa acessar IBL Lapa na loja do aplicativo do seu celular, baixar e instalar. E pronto. E aí você terá todas as informações da IBL na palma da sua mão. Nesse tempo tão difícil, Deus nos tem abençoado e protegido de uma maneira muito, muito, muito especial. E eu quero louvar ao Senhor pela generosidade dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da nossa igreja, e agradecer a cada um de vocês que tem permanecido fiéis nos dízimos e nas ofertas. E agora, como um ato de louvor e adoração a Deus, quero convidá-lo a ofertar, a dedicar ao Senhor este ato de adoração. Vamos continuar celebrando esse Deus maravilhoso, cheio de alegria, mas também de expectativa por aquilo que Ele está trazendo para nós. O novo dEle é o melhor que nós temos. A expectativa de um novo tempo, a expectativa de cura, de transformação. Mas com o coração confiantes que Ele faz parte da nossa vida, do nosso tempo. Vamos cantar assim? Coração exultar, de alegria eu canto. Sou conhecer a Ti, Ele se encherá com a Tua alegria. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre.
soberano, tu és tremendo. És soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito Tu és tremendo. bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que vem, E apesar dessa glória tu te que importa, Senhor, comigo também. tu te importas comigo também. E esse teu amor tão grande, Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. tu és tremendo. Tu és tremendo. E esse amor Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. tu és. Tu és tremendo. Graça e paz, meus irmãos. Como é bom poder estar de volta, compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Muito obrigado pelo carinho que eu e minha família recebemos durante esse mês difícil, mas pela graça de Deus e pela resposta da oração dos irmãos, nós podemos dizer que vencemos essa doença, esse vírus, e por isso eu sou muito grato. Vamos partilhar a palavra do Senhor. O tema desta meditação é a fornalha da transformação. Eu quero convidar você antes a orar comigo. Bondoso Deus, obrigado por tua graça, obrigado por teu amor, por tua providência em nossas vidas. Agora nós voltamos a nossa atenção, os nossos ouvidos a ouvir a Tua palavra, a compreender aquilo que o Senhor nos orienta através dela. Guia-nos, instrui-nos, cumpre Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de ser forçado a tirar um mês de licença médica por causa do coronavírus, nós estávamos meditando sobre a vida dos patriarcas e eu quero ainda continuar a fazer isso com vocês por algum tempo. Na verdade, nós não estamos tratando exatamente da vida deles, mas estamos tratando a respeito de Deus, porque Ele é o personagem principal, o autor e o herói, o único herói nas Escrituras e na história da salvação. Deus realizou a sua vontade de maneira soberana e com uma sabedoria impressionante por meio das situações adversas e de pessoas tão limitadas como Noé, como Abraão e Sara, como Isaac e Rebeca, como Jacó e Raquel e tantos outros que fazem parte daquele primeiro período da história da salvação, aqueles primeiros livros das Escrituras Sagradas. Todas essas pessoas, sem dúvida alguma, elas tinham qualidades fascinantes, sobretudo porque eram homens e mulheres de fé, alguns deles reconhecidos lá na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, como os heróis da fé. Mas nenhum deles eram perfeitos, tinham defeitos, e defeitos complicados, às vezes características perversas, atitudes perversas. A chamada
cultura da lacração, que julga e condena instantaneamente uma pessoa por causa de uma única palavra, opinião ou atitude, é, sem dúvida alguma, incapaz de entender como Deus faz pessoas que fracassaram se reinventarem. E não só isso, mas também ele as inclui, lhes permite participar das coisas grandiosas que ele faz. Aprendemos que a providência divina na vida de Noé possibilitou uma arca para a salvação, não só dele e de sua família, mas também a nossa. Esse foi o tema de uma das primeiras mensagens que compartilhamos aqui. Também vimos a história da Torre de Babel e através dela compreendemos que é possível sermos livres da confusão ideológica e, portanto, da idolatria, porque, no final das contas, toda ideologia é idólatra. Falamos sobre a perseverança sem limites demonstrada por Abraão em meio às suas fraquezas. Aprendemos a tomar decisões que agradam a Deus, olhando para aquele servo fiel de Abraão, que foi enviado para escolher uma esposa para o seu filho Isaque. Ficamos admirados com o poder transformador de Deus na vida de um homem como Jacó, que permitiu a ele experimentar a valiosa arte de começar uma nova história. O mais importante é que em todas essas reflexões temos confirmado Deus como o grande herói em cada história, na história, assim como na nossa própria história pessoal. Só Jesus Cristo é o herói. Mesmo quando se trata das nossas realizações de fé, das nossas boas obras, para usar uma linguagem das Escrituras, nós temos que dizer, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15:10, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Agora eu convido você a olhar para a vida de Isaque, especialmente para a sua vida em família. Não dá para tratar cada detalhe, mas isso você pode ler com calma, com muita meditação, demoradamente, em Gênesis capítulos 21 a 35. Paul Stevens escreveu: a vida em família, por si só, é uma disciplina espiritual. É uma fornalha de transformação. Eu tirei dessa frase o título dessa mensagem. A vida conjugal e a criação de filhos é uma grande bênção, ao mesmo tempo em que é um chamado desafiador. As coisas mudaram muito desde os tempos de Isaque até os nossos. Aliás, as coisas mudaram muito desde pouco tempo atrás. Antes a família era uma unidade espiritual, relacional, social e também econômica. Quanto mais filhos, maiores as chances de aumentar a renda familiar e viver com mais qualidade. Mas hoje, ao contrário disso, e para muitos casais, ter filhos é visto como uma despesa e até mesmo como uma obstrução do projeto de vida. A história familiar de Isaque nos adverte quanto ao valor espiritual da vida conjugal e também da maternidade e da paternidade. Não que haja qualquer pecado na decisão de permanecer solteiro
ou na decisão de não ter filhos, desde que se viva nesta condição para a glória de Deus, porque afinal de contas é para isso que existimos, para glorificar a Deus. Esse é o grande, o supremo propósito da nossa vida. É bom lembrar que Isaque, o filho do riso, passou por uma experiência muito forte na sua infância, quando foi amarrado e viu o seu próprio pai erguer um punhal para sacrificá-lo. Mas ele também testemunhou naquela mesma ocasião a intervenção de Deus pela primeira vez, impedindo sua morte. Isaque teve, podemos dizer assim, um vislumbre antecipado de Jesus Cristo, naquele cordeirinho que tomou o lugar dele, assim como Jesus Cristo tomou o nosso lugar e tomaria o lugar de Isaque no futuro. Aquela foi a primeira grande experiência para fazer dele um homem de fé. Sua esposa, Rebeca, era uma mulher virtuosa e muito determinada. Gênesis 24 relata que ela encantou o servo de Abraão, que havia sido enviado para encontrar uma esposa para Isaque. O homem percebeu nela, de cara, as qualidades de uma mulher excelente e ideal para integrar a comunidade da aliança. Sem conhecer o seu tio Abraão, Rebeca decidiu com firmeza ir embora com o servo de Abraão para uma terra desconhecida, para se casar com um rapaz que ela nunca tinha visto. Sem dúvida, Rebeca era uma mulher de fé, e a história contada pelo servo foi suficiente para que ela acreditasse que Deus havia preparado o seu futuro daquela maneira. O mesmo capítulo 24 registra o primeiro encontro dos noivos. Termina dizendo assim: Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, que havia morrido há pouco tempo, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Apesar de terem sido escolhidos um para o outro por terceiros, o casamento de Isaque e Rebeca foi um ato de fé em Deus e de amor genuíno um pelo outro. Um amor que pouco mais à frente teria que lidar com dois grandes desafios. O primeiro desafio veio quando um longo período de fome castigou aquela terra. E nesse ponto, é interessante, Isaque demonstrou muito mais fé do que o seu pai Abraão, porque diferente dele, Isaque resistiu ir para o Egito e, confiando na palavra do Senhor, ele permaneceu firme na terra prometida, indo viver em Gerar, que na época era terra dos filisteus, onde Abimeleque era o rei. E foi justamente quando chegou em Gerar, ou enquanto ia para Gerar, Deus confirmou a aliança que havia firmado com Abraão. Deus confirmou com ele, com Isaque, dizendo assim: permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados,
porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Esse texto está registrado em Gênesis 26, de 3 a 6. Apesar de ter sua proteção garantida por Deus, Isaque, no entanto, cometeu o mesmo erro que o seu pai Abraão, dizendo para os homens de Gerar que Rebeca era não sua esposa, mas a sua irmã. Rebeca era uma mulher muito bonita, o que certamente representava um grande risco de vida para Isaque. Mas um dia, Abimeleque o viu acariciando a sua esposa e o desmascarou. Ainda assim permitiu que ele continuasse em sua terra. E depois de um tempo em Gerar, Isaque prosperou. Mas ele prosperou tanto que o povo da terra teve inveja dele e começou a criar intrigas. Abimeleque, não vendo outra saída, ordenou então que ele fosse embora. Isaque então se estabeleceu em Berseba e na sua primeira noite ali, Deus foi ao seu encontro e disse assim: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Gênesis 26, 23. O segundo desafio que eles enfrentaram é que Rebeca, assim como a sua sogra Sara, era estéril. E também esse desafio eles enfrentaram pela fé, confiando no Deus da promessa. Gênesis 25, 21 registra que Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Na verdade, quando a gente considera os acontecimentos, não foi uma oração. Parece que Isaque orou por 20 anos aproximadamente. E diz o texto: o Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Logo que engravidou, Rebeca também descobriu que daria à luz a 2 meninos. Quando a minha esposa esperava os nossos filhos, a Isabel e o Jonatas, nós estávamos numa consulta médica e ela reclamou do incômodo, que o peso, o tamanho da barriga estavam causando, e o médico divertidamente sorriu e disse: mas é claro, você está carregando 2 passageiros num lugar que foi feito para um só. Havia então um incômodo da parte de Rebeca, mas era algo fora do comum. Havia um conflito em seu ventre, a Bíblia relata. E Rebeca ficou angustiada ao sentir aquele movimento, aquele empurra no seu útero. Por isso ela foi consultar o Senhor. E o Senhor disse a ela que aqueles 2 meninos se tornariam 2 nações poderosas e que o mais velho viria a servir o mais novo. Esaú era ruivo, nasceu primeiro. Jacó veio depois, agarrado ao calcanhar do irmão. Daí os nomes que ambos receberam. Dizem que os 2 presentes mais valiosos que os pais podem dar aos seus filhos são raízes e asas. A preferência de Isaque pelo filho mais velho e de Rebeca pelo mais novo
mostra o quanto eles falharam como pais. E não só como pais, porque o fato de terem se apegado assim, de uma maneira tão doentia a um dos filhos, também demonstrou que o casamento, o relacionamento deles havia esfriado, que havia um afastamento na vida daquele casal, de maneira que cada um acabou elegendo um dos filhos para ser o substituto do amor conjugal. Esse, sem dúvida nenhuma, é um grave erro que pais cometem e um fardo terrível que é imposto sobre os filhos. O pior ainda é que, ao se dedicarem de maneira desproporcional, doentia, ao filho favorito, Isaac e Rebeca estavam também se afastando de Deus porque estavam cometendo idolatria. Esaú e Jacó não podiam ser mais diferentes. Competiram durante a vida inteira. Esaú era um homem do campo e um caçador habilidoso. Ele desprezou os sentimentos da mãe ao se casar com mulheres estrangeiras e demonstrou não ter nenhuma sensibilidade espiritual ao vender a sua primogenitura ao irmão em troca de uma refeição. Jacó, ao contrário, era um homem pacato do lar, cuidador de rebanhos. Sua vida se resumia em planejar maneiras de passar o seu irmão para trás e buscar, talvez até mendigar, o amor e a atenção do seu pai. Mas diferente de Esaú, havia em Jacó um desejo profundo de receber a bênção não só do pai, mas principalmente de Deus, de dar seguimento à aliança e também à história da salvação. Isaac conhecia a vontade de Deus. Ele sabia que Deus havia estabelecido Jacó, seu filho mais novo, como herdeiro da família e da promessa. Mas como era um homem passivo, quis burlar a vontade de Deus, talvez por preguiça, por achar que Esaú, que era um filho mais forte, determinado, um caçador, poderia cuidar dele na velhice. Rebeca, no entanto, era uma mulher enérgica, proativa, daquelas que controlava a casa e também o marido. E impaciente, ela quis realizar a vontade de Deus, mas fazer isso à sua própria maneira. Por fim, apesar de toda a confusão desse lar desestruturado, a graça de Deus prevaleceu, assim como a vontade de Deus também prevaleceu. Apesar de tantas falhas, Isaac era verdadeiramente um homem de fé e Rebeca era verdadeiramente uma mulher de fé. Ambos estavam comprometidos com a vontade de Deus, mas eles nem sempre souberam fazer da sua fé um meio para o próprio crescimento espiritual, um meio para edificar o seu relacionamento conjugal e também uma ferramenta valiosa, a principal ferramenta para instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Pagaram muito caro por isso. Um casamento que começou como um conto de fadas parece ter terminado bastante apático. Perderam o filho mais novo, que precisou fugir para continuar a viver. Perderam o filho mais velho para a ira e para as esposas hititas. Esaú passaria boa parte da vida planejando o dia da vingança contra seu irmão. Mas Deus, porém, é aquele que transforma a desgraça em bênção. Ele tratou o coração de Esaú. Ele concedeu a Jacó de forma legítima e não por meio da malandragem como ele buscava,
a bênção que ele tanto desejava, mas tentou ganhar através da astúcia, da manipulação. Isaac e provavelmente Rebeca puderam ver seus filhos reconciliados, conheceram a grande família que cada um constituiu. A Bíblia narra que eles receberam a visita de Jacó quando retornou, depois de muitos e longos anos vivendo em terra estrangeira, na casa do seu tio Labão. E a história termina com os filhos sepultando o pai, que morreu em idade muito avançada. Isaac viveu 180 anos. Eu fiquei pensando, meus irmãos, meus amigos, sobre como deveria aplicar essa história, nesta mensagem em particular, em nossas vidas. A verdade é que Isaac muitas vezes era um homem carnal, como tantas vezes nós somos também. Ele repetiu os erros do pai, ele falhou no casamento, pisou na bola muitas vezes, gravemente, com relação à educação dos filhos. Ele se omitiu, deixando que outros tomassem as decisões que eram responsabilidade dele. Mas nos momentos decisivos da sua vida, Isaac demonstrou fé. Ele confiou no Senhor. Recebeu sua esposa Rebeca com amor, logo depois de ter ouvido da parte do servo do seu pai Abraão a história como ele a conheceu e percebeu uma direção clara de Deus para aquele casamento. Isaac permaneceu na terra durante o longo período de fome, crendo na palavra de Deus. Nisso, Isaac aponta para Jesus, que no momento de dificuldade, ainda assim, ao ser tentado em transformar pedras em pães, ele resistiu, dizendo a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isaac creu na promessa, ele viveu sua vida na dependência de Deus, esperando nele e só dele a recompensa. Apesar de planejar no começo dar a bênção a Esaú, depois ele demonstrou reconhecer o seu erro, mesmo que a conduta de Rebeca e de Jacó tenha sido, para dizer o mínimo, imoral. E nós podemos confirmar isso quando ele se recusou a abençoar Esaú, mesmo diante da insistência dele, mesmo diante das suas lágrimas, e assim Isaac confirmou entender que a bênção verdadeiramente pertencia a Jacó. Isaac é um exemplo de que podemos ter esperança com relação à nossa própria vida, que como a dele é cheia de altos e baixos e também cheia de contradições. A família dele é um exemplo de que nós também podemos ter esperança com relação à nossa família, ao nosso lar, ainda que enfrentemos problemas. Os patriarcas erravam, às vezes erravam feio, mas raramente eles agiam com hipocrisia ou com disfarçatez, porque mesmo com as suas falhas graves, apesar das suas falhas graves, eles continuavam confiando no Deus da promessa. Porque o que vale mesmo não é Isaac, mas o Deus de Isaac. Não é sobre a família de Isaac, mas sobre o Deus que guarda aquela família. E o mais importante, a Bíblia é sobre Deus e sobre a salvação que Ele nos possibilitou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Aquele que em meio aos erros e acertos dos patriarcas cumpriu a sua promessa,
fazendo com que o descendente de Abraão viesse e operasse a nossa salvação e a salvação de todos aqueles que haviam vivido e morrido, esperando o cumprimento da promessa. Temos em Jesus Cristo o nosso grande, único Senhor, Salvador e Rei. Ele está nos formando nesse exato momento a sua imagem. É por isso que os filhos de Deus não se orgulham por suas boas obras, como também não se desesperam por causa das suas falhas, mas se apegam firmemente ao Evangelho da graça de Deus, que os salvou e os sustenta e os levará seguros para o novo céu e a nova terra, para aquele futuro maravilhoso e eterno que Deus tem preparado para eles. Somos chamados a dar o melhor e a confiar a Deus os resultados, sabendo que o nosso melhor sempre será insuficiente, mas Deus, e você pode ter certeza disso, Deus não é um Deus de lacração, mas um Deus de graça, de amor e de perdão. Chegará o dia quando todas as imperfeições que existem em nós, todas as falhas que desagradam a Deus e que nos trazem sofrimento, serão completamente removidas e removidas para sempre. Até lá, coloquemos a nossa confiança e a nossa esperança em Jesus Cristo e sigamos o que há de virtuoso no exemplo que os patriarcas, aqueles homens e mulheres de fé, nos legaram, tendo, claro, o exemplo principal, primeiro e maior, em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, sem jamais esquecer que Deus, e somente Deus, é o nosso grande herói, foi o herói da história de Isaac e é também o herói da nossa história. Conforte-se, confie, descanse na graça de Deus e que Ele abençoe a sua vida. Muito obrigado por sua companhia. Estamos a
poucas semanas de retornar aos nossos cultos presenciais. Fique atento às informações, porque logo, muito em breve, poderemos adorar a Deus juntos, com todo amor e com todo o calor da presença, ainda que tomando todos os cuidados que devemos fazer. Deus abençoe vocês.